Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos ver uma aplicação prática das estruturas circulares duplamente encadeadas. Nas aulas passadas a gente estudou as estruturas circulares duplamente encadeadas, vimos a implementação de cada operação delas, entendemos o funcionamento, mas nós não utilizamos ela, não trabalhamos, não criamos aí uma lista de certos elementos, a gente não fez esse tipo de coisa, a gente só criou, né, a estrutura, a biblioteca, as operações, mas não utilizou. E então eu trouxe agora um exemplo, né, prático de como a gente trabalha, né, como a gente usa essas estruturas na prática. Então vamos ver aí esse exemplo que eu vou apresentar para vocês. Bom, galera, vamos ver agora então o nosso exemplo, né, sobre estruturas duplamente encadeadas circulares. Aqui a gente vai precisar de incluir a biblioteca windows.h. Vamos precisar também de stdio.h e da nossa biblioteca de pilha duplamente encadeada circular. Tá? Então, lembrando que aqui eu salvei a minha biblioteca com a extensão .h, basta vocês pegarem o arquivo que a gente fez lá e salvarem colocando a extensão .h no final, né? Não tem erro, e aí vocês já podem utilizar dessa maneira. Então, pilha duplamente encadeada circular. Ok, vou definir aqui algumas constantes também. Tá? RJ1, São Paulo 2, Minas Gerais 3, BH 4 e Espírito Santo 5. Beleza? Vamos criar aqui também uma funçãozinha, tá, para converter código para descrição. Então, a gente vai estar trabalhando com inteiros aqui, com constantes inteiras. Então, a gente quer obter uma descrição, né, desses números. Então, aqui a gente vai receber o código e a gente aqui faz, né, a conversão. Então, caso seja o código, ficou entre apóstrofos aqui. Então, caso seja aí o código de RJ, então a gente retorna a string RJ break. Caso seja o de SP, a gente retorna SP break. Caso seja MG, a gente retorna MG break. Caso seja BH, a gente retorna BH break. E caso seja ES, a gente retorna a string ES. Lembrando, tá, galera, que todo o nosso trabalho seria muito mais simples se a gente trabalhasse com uma lista de textos, né, de strings, mas como a gente viu o exemplo aqui de inteiros, tá, fica como exercício, né, vocês fazerem aí a de textos, ok? Aí a gente não precisaria dessas constantes, disso aqui, que acrescenta trabalho. E agora sim a gente vai começar, né, o nosso main. Lembrando que aqui qual a ideia desse programinha? É criarmos aí, né, meio que uma rota, né, a gente vai criar uma rota e essa rota ela vai dizer que para chegar em um determinado estado, por assim dizer, a gente tem que passar aí por alguns outros, né, e isso é circular.
Então esse programinha, na verdade, a gente vai dar um estado de origem, um estado de destino, e aí a gente vai mostrando, né, quais os estados que estão sendo percorridos, da origem até o destino, e no final a gente vai fazer o caminho de volta também. Né? A nossa lista é duplamente encadeada, então a gente pode fazer o caminho de volta também. E como é circular, a gente pode sair de qualquer ponto e ir para qualquer ponto. Né? Então a gente não tem essa restrição, porque essa pilha não tem fim. Né? Então é uma pilha que vai aí indefinidamente. Beleza, pessoal? Então essa é a ideia do nosso programinha aí. Então vamos agora criar aí um ponteiro para nós duplamente encadeado, chamado localização atual, loc atual. Vamos criar também uma origem e um destino. E vamos criar agora a nossa pilha. Eu vou chamar aqui de itinerário, na verdade é a rota, né? Enfim, vou inicializar. Tá? Vou inicializar a nossa pilha. Beleza, ela já está pronta para ser usada. E agora eu vou traçar aí, né, qual o caminho de um estado para o outro. Tá? Então, vamos colocar aqui, vamos inserir, né, um elemento, vamos empilhar aí os nossos estados. Então, vou colocar aqui, ó, primeiro Espírito Santo, adicionar na minha pilha itinerário. Depois, em seguida, eu vou inserir RJ, tá, na minha pilha. E aí o que eu estou querendo dizer semanticamente aqui? Que eu vou passar, né, pelo Espírito Santo para chegar ao rio. Né? Então essa é a ideia, eu preciso passar por ele para chegar ao rio. Claro, tá, gente, isso é uma coisa simbólica, né? Não necessariamente a gente precisa fazer esse caminho por estados, tá? Mas aqui no nosso mini mundo a gente está supondo que a gente precisa. Estou acrescentando agora SP. Então, para chegar a SP, a gente precisa passar pelo rio. Então, qual a ideia? Eu preciso sair de Espírito Santo e chegar a SP. Eu vou ter que passar pelo rio. Tá? No nosso programa aqui, isso vai ser necessário. Vou inserir agora MG, itinerário, e vou inserir BH. Bom, pessoal, então esse foi o itinerário que eu defini, tá? Com esses estados aí. Então, poderia mudar a ordem, tá, galera? Aí fica, né, a critério de vocês. Mudando a ordem, a gente muda aí os caminhos, então vocês podem brincar com isso depois. Mas a ideia aqui é essa, né? Quero sair de Minas e chegar ao Rio. Então eu tenho que passar por BH, pelo Espírito Santo, e aí eu chego ao Rio. Então essa é que é a ideia. Ok? A gente consegue fazer isso facilmente porque a nossa estrutura é circular. Então depois de BH vem, né, o Espírito Santo. Bom, vamos agora definir a nossa origem e o nosso destino, tá? Então, sei lá, quero sair de Minas Gerais e quero chegar, meu destino é São Paulo. Então a ideia é que a gente vai ter que sair, passar por BH, Espírito Santo, Rio e depois finalmente vamos chegar a São Paulo. Ok, vamos agora então posicionar o nosso ponteiro loc atual no mesmo lugar que itinerário aponta, ou seja, para o nó inicial. E aí a gente sabe que esse nó não é válido, tá? Ele não vai representar, no nosso caso aqui, um estado válido, porque ele é só para marcar o início, tá? É aquele nó cego, então a gente rapidamente avança para o nó seguinte, que já nos dá aí
o primeiro nó válido, né? E aí a gente vai estar, nesse caso específico, quando a gente avança para o próximo, a gente vai estar em Espírito Santo. Só que a gente não quer partir de Espírito Santo, a gente quer poder partir de qualquer lugar. E a lista circular ela nos dá essa vantagem, a gente pode sair de qualquer lugar e chegar a qualquer lugar. Então, em primeiro lugar, gente, eu vou avançar a minha localização atual até a minha origem. Ou seja, enquanto o campo elemento da minha localização atual for diferente da origem, ou seja, da onde eu quero partir, o que eu vou fazer? Eu vou ir avançando o meu lock atual até chegar, tá, no meu ponto de partida. Então, nesse caso, eu vou ter que avançar, né, do Espírito Santo para o Rio, para São Paulo, até chegar em Minas. E aí, quando chegar em Minas, aí eu vou começar a minha viagem. Beleza, então isso aqui nos leva, né, vai levar a nossa localização atual até a minha origem. Quando for igual a origem, eu saio do loop porque eu já cheguei lá. E aí, sim, eu vou agora imprimir aqui, indo para %s, /n, e aí a gente vai sinalizar qual é o nosso destino, para onde a gente está indo. E aí a gente usa lá a nossa função código para descrição, e pega o destino, a gente está indo para o destino. E aí agora nós vamos fazer um loop aqui, ó, enquanto a localização atual, o elemento da estrutura apontada por localização atual for diferente do meu destino, ou seja, enquanto eu não chegar no meu destino, eu vou realizar aí essa operação. Primeiro eu tenho que ter o cuidado, tá? Para verificar se eu não estou no nó inicial, porque se eu estiver no nó inicial, esse nó não é válido, então eu tenho que avançar para o próximo nó válido. Então, caso minha localização atual aponte para a mesma estrutura que itinerário aponta, ou seja, para aquele nó inválido lá, nó só para marcar o início, a gente avança. A gente vai para o nó seguinte. Então, lock atual é igual a lock atual, campo próximo. Então, a gente vai apontar para onde o próximo aponta. E aí a gente vai para o elemento válido. Ok? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E aí, a gente sinaliza onde que a gente está. Estamos em... Vou botar tudo em... Estamos em %s. Ponto. Ok. E vamos mostrar, né, usando aí a função código para descrição, o estado que a gente está, né, passando aí o lock atual, né, o campo elemento da posição da estrutura que está sendo apontado por lock atual, que é o estado onde nós estamos. Ok? Então essa é a ideia. Para cada estado a gente vai mostrar, né, estamos em RJ, estamos em BH, né? Então assim que a gente vai mostrar aqui. E logo depois, o que a gente faz? A gente avança, né? Nós já passamos por esse estado, a gente vai para o próximo. Então, lock atual é igual a lock atual, campo próximo, ou seja, ele vai apontar para onde o campo próximo da estrutura que ele está apontando aponta. E aí, para não ser tudo muito rápido, né, vamos colocar aqui, a gente vai demorar aí 2 segundos, né? O sleep ele faz com que o programa aguarde o tempo que a gente colocar aqui, 2000 milissegundos, ou seja, 2 segundos, antes da próxima rodada, no caso aqui do nosso programa, né, antes de continuar. Então, para cada estado, a gente vai demorar 2 segundos para chegar até o outro. E uma vez que a gente fez isso, a gente então, depois que a gente sai desse loop, a gente escreve, ó, chegamos em, e aí a gente vai informar que a gente chegou aonde a gente queria. E a gente usa lá o código para a descrição, a gente chegou no nosso destino, né? E aí agora a gente vai fazer o caminho de volta, tá? Vamos ficar aí 2 segundos também no nosso destino e vamos começar a fazer o caminho de volta. Voltando para %s, né? Ou seja, para a nossa origem, tá? A gente está fazendo a viagem de volta, então aqui para a nossa origem. Vamos usar a função para código para descrição, tá? Para aparecer bonitinho ali. E agora a gente vai fazer aí
a mesma ideia, tá, do loop anterior. Então eu vou até vir aqui copiar e colar para adiantar aí nossa vida. Só que agora a gente não está querendo ir para o nosso destino, tá? A gente está querendo ir para a nossa origem. Porque a gente está voltando, tá? A gente está fazendo a viagem de volta. E aí a gente tem que ter o mesmo cuidado caso a gente já esteja, né, no nó inicial. Só que agora, como a gente está voltando, galera, a gente não vai ir para o próximo, a gente vai sempre caminhar para o anterior. Nós estamos voltando, é o caminho inverso, tá? Então a ideia aqui é sempre voltar, ó, anterior. Então é isso aqui que muda, tá? Agora a gente está voltando, então caso a gente esteja no primeiro nó, o que a gente faz? Volta para o anterior, ou seja, volta para o último nó da nossa pilha. E aí mostramos onde que a gente está e tal, e vamos para o anterior. A gente vai voltando nó a nó até chegar na nossa origem. Quando a gente chegar, né, acabou, a gente já chegou aí no nosso ponto final, né? E aí a gente pode imprimir informando: chegamos em %S, código para a descrição, chegamos na nossa origem. Então, essa é a ideia. Beleza, galera? E aí, lógico, antes da gente terminar o nosso programa, a gente então desaloca a nossa pilha. Itinerário. Ok, pessoal, então esse é o nosso programinha aí para simular aí a nossa viagem interestadual. Galera, acabei de atentar aqui a um porém com relação às condições desses nossos loops aqui, ó. Essas condições vão acabar não funcionando, porque antes de eu fazer essa checagem aqui, eu já vou ter avançado, né, ou voltado com a minha localização atual. Então pode ser que eu caia num loop infinito, né, que eu nunca vou checar assim que eu chegar. Então vamos passar essas condições aqui para true. Deixa eu ver se eu defini aqui. Vamos definir essas constantes aqui. A true é 1 e false é 0. E aí vamos passar as condições do loop para true e a gente controla no if. Né, que aí esse problema a gente vai resolver fazendo a checagem num if aqui depois. Ok? Aí a gente, antes de fazer o avanço, ó, vamos primeiro nesse loop aqui de cima, tá? Antes de fazer o avanço, a gente já verifica se a gente chegou no destino. If loc atual elemento, né? O campo elemento da minha localização atual for igual ao meu destino, né? Quer dizer que eu já cheguei lá. E aí, se isso acontecer, break. Tá? Então, bota um break dentro desse if. Se não aconteceu, eu continuo avançando. A mesma coisa aqui, né? Antes de eu retroceder aí a minha localização atual, checo se eu já não cheguei na minha origem, né? Não voltei para ela. Então, se o campo elemento, né, da onde loc atual está apontando for igual à minha origem, eu já cheguei. Né? Então, break. Beleza, pessoal? Então, só fazer essa correção aí, que aí a gente garante que realmente vai funcionar. Daquele outro modo vai funcionar também, mas vai ter algum problema com estados que estejam aí nas pontas da nossa pilha. Né? Então, dessa maneira vai funcionar para todo mundo. Ok, galera? Então, vamos agora sim fazer a execução aí do nosso programinha. Né? Vamos ver se está tudo certo. Beleza, tudo certinho. Ó. Então, indo para São Paulo, estamos em Minas, estamos em BH, estamos em Espírito Santo, estamos no Rio, estamos em São Paulo e aí a gente chegou em São Paulo. Agora a gente volta para Minas, né? Então estamos em São Paulo, estamos no Rio, estamos no Espírito Santo, estamos em BH
estamos em Minas, chegamos em Minas. Então, se a gente olhar aqui o nosso itinerário que a gente definiu, é exatamente isso. Ó. A gente estava em São Paulo, tá? E aí a gente foi para Minas, fomos para BH, demos a volta aqui, né? Porque é uma lista circular. Estamos no Espírito Santo, estamos em RJ e chegamos em São Paulo. E aí a gente volta para Minas. Ó, de São Paulo, voltei para o Rio, voltei para o Espírito Santo, dei a volta, cheguei aqui em BH e cheguei em Minas. E aí eu terminei a execução. Vamos testar agora para outro itinerário. Vamos agora testar aqui, sei lá, saindo do Espírito Santo, saindo de BH e indo para o Espírito Santo. Vai ficar muito curtinho, né? Indo para RJ. Vou deixar melhor aqui. Executar. Então, ó, indo para RJ, estamos em BH, estamos no Espírito Santo, chegamos em RJ. Né? Voltando para BH, estamos em RJ, no Espírito Santo, estamos em BH e chegamos em BH. Então, é exatamente isso. Tá? A gente estava aqui, ó, indo para o Rio de Janeiro, então estamos em BH, tá? A gente está saindo de BH, então a gente está em BH, depois a gente vai para o Espírito Santo e a gente chega no Rio. Na hora de voltar, estamos no Rio, voltamos para o Espírito Santo e a gente chega em BH de novo, né? A gente dá a volta e chega em BH. Beleza, galera? Então esse é aí o nosso programinha, né, para simular aí uma viagem interestadual no qual a gente usa as estruturas duplamente encadeadas circulares. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido o exemplo que eu apresentei para vocês de como trabalhar e usar as estruturas circulares duplamente encadeadas. Criem os exemplos de vocês, repliquem esse exemplo também, criem situações de vocês e resolvam elas usando as estruturas circulares duplamente encadeadas. Brinquem bastante com isso para que vocês vão aí construindo essa experiência para quando vocês já verem uma situação que precisa do uso dessas estruturas, vocês logo já associem, não, aqui eu tenho que trabalhar com esse tipo de estrutura e, naturalmente, saibam como fazer esse trabalho. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.